Fala galera, estamos aqui de novo, mais uma vez, agora papo de liderança aqui com o meu amigo Thiago. E eu queria trazer para você que está aí assistindo a gente, que fica pensando, o contexto de liderança, a liderança é só dentro da minha empresa, a liderança funciona assim. Não, a liderança está em vários lugares. Eu queria trazer para você um pouco do conhecimento da liderança dentro do futebol. E para isso eu trouxe meu amigo Thiago para falar um pouco sobre liderança no futebol para a gente. Thiago, se apresenta aí, fala um pouquinho quem é o Thiago para a galera que está aí assistindo. Bom dia a todos aí. Prazer, Fábio, poder estar falando contigo aí, poder tentar somar um pouquinho com a experiência que eu tenho aqui dentro do futebol, né? Eu estou no meio, né? A gente já está quase no meio do ano, da minha 20ª temporada dentro do futebol. Trabalhei durante 15 anos nas categorias de base do Flamengo. Estou há 2 anos nas categorias de base do Internacional e trabalhei durante 3 anos também nas categorias de base do Audax do Rio. Então, assim, tenho a vivência do clube grande, tenho a vivência do clube empresa e trabalhando com meninos desde 9 anos de idade a meninos com 20, 23, enfim. Então, tem uma amostragem bem legal aí para poder estar compartilhando com vocês aí. Pô, show de bola, Thiago. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, por poder compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência no futebol com a gente. Eu sei que tem muita gente apaixonada por futebol aqui e que está assistindo a gente. Eu queria trazer assim, uma questão assim, que muitas pessoas, quando ouvem falar, eu falei isso aqui quando eu abri, né? Ouvem falar de liderança, elas associam a uma questão de empresa, de escritório, uma coisa mais fechada, enfim. Né? E a nossa proposta aqui é demonstrar que a liderança ela não é uma coisa limitada, né? Principalmente aos adultos, tampouco, né, essa questão de escritórios e empresas convencionais. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é sobre como a liderança acontece no futebol. Dá uma palhinha para a gente aí, qual é a sua percepção em relação a isso? Tá. Com relação ao futebol, você tem a liderança dividida quase que em 2 partes. Você tem o que a gente chama de liderança técnica, que é aquele atleta que se destaca pela qualidade, pelo nível de performance dele no futebol. Então, fatalmente, respeito dos outros por essa liderança técnica, por ser, num jargão popular, o cara que resolve. Então, ele passa a ser respeitado muito em função disso. E você tem um outro tipo de liderança que muitas vezes ela pode acontecer até na questão física do treino, né? É um cara de imposição física, jogador firme na dividida, é aquele jogador que cobra, é aquele jogador que se coloca. Então, assim, são esses talvez os 2 casos mais claros que eu vejo aí de liderança e que acontece dentro do futebol. E o futebol ainda tem uma particularidade que ela é muito engraçada, né? Na maioria das empresas, como você bem colocou, normalmente o líder é o cara que está na cabeça do processo, é o cara que ganha mais, é o cara que tem uma maior responsabilidade. No futebol, quando você está falando dos jogadores, né, o líder dos jogadores não necessariamente é o maior salário do time, não necessariamente é o cara que tem a melhor performance. Faz sentido. Nas empresas, geralmente, quem está na posição de liderança é quem tem o maior salário, porque, consequentemente, tem a maior responsabilidade, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o fulano, o salário do fulano é tal, né? O médico ganha isso, né? Acho que salário está muito relacionado ao nível de responsabilidade que cada um traz. É óbvio e ainda que dentro não é uma regra. E aí, ainda dentro disso até, na questão da liderança do futebol, você tem um perfil de líder que ele vai te ajudar dentro do campo a orientar a equipe, e você vai ter o perfil que vai fazer de liderança, que vai cobrar com que os atletas tenham um nível de performance otimizado. Ou seja, então, o primeiro perfil é do técnico, do cara técnico, e o segundo é do líder físico. E aí, dependendo do que você tenha de grupo, dependendo do nível que você tenha, do teu nível de controle de grupo, de condução do processo, você vai precisar de um cara dentro do campo que te ajude a orientar, a jogar da maneira que você se propõe, ou você vai ter que ter um cara dentro do grupo que te ajude a cobrar para que você, em dado momento, não se exponha tanto. Interessante isso. E assim, como treinador, você falou aí da questão do físico e tal, assim, o cara que foi pra gente, assim, acho que o capitão, né, na seleção,
O Dunga é um cara que se enquadra nesse perfil de liderança de físico ou técnico? Em posição física. Posição Era física. era um cara que dividia muito bem as responsabilidades dentro do campo, era um cara que cobrava quem tinha que cobrar, era um cara que, por todas essas questões, acabou se tornando um dos melhores amigos à época do Romário, que era a nossa maior referência técnica. Então, assim, ele vai muito dessa questão de um cara de imposição física, um cara que ganhou o respeito dentro do grupo por se impor na parte física do processo e não na parte técnica. Como é que um treinador pode identificar ou consegue identificar um líder? Acho que num primeiro momento, o nível de interação dos atletas com o treinador. Você começa uma temporada, você se apresenta na categoria, falando pelas categorias de base. Certo. Você se apresenta, é uma novidade normalmente para aqueles meninos ter um novo professor, é uma novidade para você ter um grupo de atletas. Normalmente você conhece alguns, não conhece todos, e aí dentro das sessões de treinamento você vai promovendo algumas atividades de maneira a você identificar aqueles que têm um nível de interação melhor com você, aqueles que são mais desinibidos, aqueles que conseguem se posicionar, aqueles que não têm vergonha de tentar fazer alguma coisa, mesmo que aquilo dê errado, mesmo que ele se expresse até de uma forma errada. E dentro disso, você vai buscando as alternativas dentro daquilo que aparece. Assim, é engraçado que as idades elas são muito diferentes. Eu trabalhei, como eu te coloquei, são 20 anos trabalhando com a mesma faixa etária, e um menino de 11 anos hoje, ele se porta muito diferente do que um menino de 11 anos há 10 anos atrás, e como se portava um menino de 11 anos quando eu tinha 11 anos. Entendi. Que faz muito sentido, né? Na medida em que a gente tem avanço tecnológico e novas questões sendo inseridas de uma forma mais rápida na sociedade, o nível de amadurecimento parece que acaba sendo mais rápido, né? Mais acelerado. Não sei se é isso que você está querendo dizer. Não, sim, bem por aí. E assim, muitas das vezes, hoje o futebol é a grande válvula de escape para quase que todo brasileiro. Uhum. Então, o menino hoje, com 11 anos, por exemplo, ele tem um nível de cobrança dentro dele que muitas das vezes o clube tem que filtrar e não acelerar o processo. Mas essa cobrança não vem do clube, essa cobrança vem de casa. Porque Entendi. O pai e a mãe acham que porque ele tem uma condição técnica legal, que ele com 11 anos ele é obrigado a sustentar a família. Ele com 15 anos é a ter uma condição financeira totalmente fora da realidade. Então, uma inversão de processos nesse sentido. Aumenta a carga, né, a pressão em cima de um atleta que não tem nem capacidade ou não consegue nem... Ele está num momento onde ele deve ser criança e ele já está recebendo pressões e responsabilidades de um adulto, né? Eu não sei quais são os prejuízos ou as vantagens que isso pode trazer para um processo, né, de crescimento desse profissional dentro do futebol. Você tem alguma opinião em relação a isso? Como é que você acha? Como é que você vê isso? O problema todo é que, assim, você vê alguns casos darem certo e aquele case de sucesso vira uma verdade absoluta que, na verdade, não acontece. Quantos meninos sofreram e vão sofrer ainda por conta dessa transferência de responsabilidade, por conta dessa cobrança exagerada, para que ele tenha um nível de performance que às vezes vai além do que ele pode produzir, né? Uma cobrança muitas vezes até dos pais, por ele ser um líder, ele ser uma referência, ele tentar chamar a atenção mais do que ele consegue produzir. Uhum. E aí, quando esse menino chega à fase adulta, ele se transforma num adulto frustrado. E aí, muitas vezes, acontece um outro erro, que é ele passar isso para uma outra geração dele. Então, assim, eu tive casos dentro do Flamengo em que o avô quase foi jogador profissional, o pai quase foi jogador profissional e o menino quase foi jogador profissional, onde 3 gerações da mesma família repetiram o mesmo erro. E Entendi. Uma cobrança exagerada de que você tem que fazer e, na verdade, uma criança de 10 anos, ela é uma criança de 10 anos. Hoje, um pouco diferente do que era 10 anos atrás. Sim. Vai ser diferente do que vai ser daqui a 10, de uma criança de 10 anos daqui a 10 anos na frente, né?
mas respeitando o espaço da criança. E o momento, né? Eu acho que é importante. Isso que você falou é uma coisa interessante. A gente parar para perceber, a gente dentro de um processo de coaching, né? E você vamos falar, um coach é o treinador. Então, a gente, dentro de um processo, a gente tem muito cuidado com essas questões dos erros, né, do aprendizado. É importante, engraçado, você está falando de 3 gerações, como em 3 gerações a gente não consegue perceber o mesmo erro sendo cometido, né? E aí vem uma frase que é muito comum as pessoas utilizarem, se você quer resultado diferente, faça diferente, né? Se você fizer da mesma forma, você vai ter os mesmos resultados, ou seja, 3 gerações e quase jogadores. É uma coisa que tem que se pensar. Você acha que dentro do futebol, o papel de por exemplo, de você que é um captador, do empresário ou do próprio treinador, né, nesse momento, é preponderante para fazer com que as crianças, conduzir um processo melhor para essas crianças, para que elas possam se tornar assim, profissionais e não quase profissionais? Assim, Fábio, o que eu vejo muito, até dando exemplo dessa família, eu passava com o menino 2 horas na terça, 2 horas na quinta, 2 horas no sábado, e tinha o processo do jogo domingo. Todo o restante do dia dele era dividido na escola, mas vamos falar do tempo, porque ele estava em casa em contato especificamente com o pai e com o avô. Eram discussões o tempo todo sobre o que era feito no treino, sobre o que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que se portar. Então, assim, eu dava uma preleção de 10 minutos para que não ficasse um negócio maçante para o menino e tentava fragmentar o conteúdo em sessões de treino, respeitando a faixa etária, e o pai ficava o tempo todo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, se posicionando de uma tal forma que na hora que o menino teve que performar em alto nível, ele não tinha mais, assim, um controle mental da situação. Ele não suportou a pressão. Por quê? Porque o pai até não é um profissional da área. Então, assim, ele poderia até ter uma leitura boa do jogo, por ter vivido como atleta, mas ele não conseguia entender que ele tinha que entregar o filho dele, ele tinha que fazer o papel de pai e entregar o filho dele para os profissionais, que ele entendia na época que eram os melhores. Então, assim, o papel de treinar o meu filho é do professor, não é meu. Não é porque eu sou treinador que eu vou treinar o meu filho. Não. Eu entendo que o treinador do meu filho é o professor fulano de tal. Então, é ele que vai treinar, ele que vai determinar, ele que vai fazer. Da mesma maneira com um psicólogo, com um nutricionista, eu tenho que respeitar as áreas de cada um. Então, o que eu vejo muito acontecer de maneira equivocada e que eu acho que a profissão de coaching ela tem muito a somar ao futebol é com que as famílias entendam o seu papel, cada um em sua área. O menino tem que ser treinado pelo clube, não é pelo pai no final de semana, pelo avô, pelo tio, por ninguém. É pelo clube. Se o clube determina aquela carga de treinamento durante a semana, ela tem que ser respeitada. Você não tem que procurar um personal por fora, botar o seu filho para treinar em 2 lugares diferentes, em 3 lugares, nada. Você tem que respeitar o lugar que você entende que é o melhor para o seu filho. Entendi. É interessante isso, né? Porque, vamos falar, a gente fala dentro, né? Dentro do nosso estudo, a gente fala de posicionamento sistêmico. E é um pouco de compreender essa questão dos papéis de cada um. Então, a gente precisa separar os papéis para que crie uma harmonia naquilo que a gente está fazendo. Se você pega o Guilherme para poder treinar o Guilherme, você é o treinador do Guilherme quando você está em campo. Quando você sai de campo, você pode ser o treinador ainda. Mas quando você chega em casa, você é o pai. Entende? Então, não dá para... mas não dá para separar o pai do treinador. Pois os papéis precisam ser separados. Não dá para tirar o Bernardinho talvez seja o melhor exemplo disso. Todo mundo sabia que ele era o pai, que ele é o pai do Bruninho, certo. E ele não se portava como o pai do Bruninho, ele se portava como o treinador do Bruninho. Então, assim, ele cobrava o filho igual, acho até que, assim, em dado momento, o Bruninho deu algumas declarações de que ele era mais cobrado, só que, assim, ele detectou no filho um perfil que ele poderia cobrar, então é importante isso. Então, assim, ele teve um nível de conduta, assim, muito legal, exemplar, é um cara que eu tenho como referência. Então, assim...
como referência de gestão de grupo, e assim, e uma coisa, e do controle das emoções. Então, tem que separar que nesse momento aqui, eu não estou como pai do Guilherme, eu estou como um professor do Guilherme. Acabou o treino, acabou o jogo, eu volto a ser o pai do Guilherme. Então, assim, o que acontece dentro do campo, fica dentro do campo. O que acontece no vestiário, fica dentro do vestiário. Então, não posso não perder o controle das emoções, né, e das sensações, porque isso vai atrapalhar o processo. E aí eu vou acabar tendo uma alternância em alguns momentos que vai me prejudicar. Aí daqui a pouco eu estou cobrando o meu filho em casa da mesma maneira que eu cobro um atleta no campo, ou daqui a pouco eu estou tentando aliviar o meu filho atleta no campo, porque ele é meu filho e ele pode ficar chateado que se eu vou cobrar ele. Então a gente tem que ter bem esse controle. O Bernardinho é um baita de um exemplo, né? Um cara inspirador mesmo. Eu tenho o livro dele, leio, né, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, eu leio o livro dele, releio, né, para poder me inspirar e aprender um pouco mais. Mas é isso aí, Thiago. Pô, muito obrigado pela primeira parte aqui da nossa entrevista. Eu agradeço pelo teu contato, pela tua disponibilidade de falar e dividir um pouco com a gente. Galera, a gente vai ficando por aqui e amanhã tem um pouco mais do Thiago aí no nosso canal. Vamos ficar de olho. E é isso aí, Thiago. Gratidão, obrigado. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pela tua disponibilidade. Valeu, Fábio. Agradeço aí e até a próxima. Falou. Tchau, garoto. Valeu, galera. Valeu.